Esse livro é fantástico, é simplesmente imperdível. É de Pedro Doria, Tenentes, a Guerra Civil Brasileira. E trata de uma época em que os militares, os tenentes principalmente, que se formaram naquela época, academia militar, eram de fato personagens idealistas, radicalmente idealistas. Pagaram caro por isso. Muitos morreram em combate, acidentes, outros ficaram com aleijados. Gente importante foi esquecida. Eles herdaram, estavam no Brasil na proclamação da República. E na sequência ingressaram na Academia Militar. E herdaram um Brasil escravagista, escravista, injusto, brutal, em que o povo não valia nada. Continuou com esse problema. A República Velha foi um prolongamento dessa cultura escravagista. Getúlio Vargas mudou muita coisa, mas era um gaúcho típico de fronteira e não resistiu à ideia de ser ditador, principalmente numa época em que o fascismo estava na moda, não só no Brasil, até nos Estados Unidos. Mas esse livro precisa ser lido. Nessa fase em que nós estamos vendo a campanha do nosso presidente no pior estilo possível e querendo comprar o apoio dos militares sem nenhum escrúpulo, é hora da gente falar com os amigos que são fardados e dizer para eles: tudo bem, vocês estão como outras corporações aí das nossas instituições, estão faturando alto. Mas não deixem de ser brasileiros, não deixem de respeitar nosso povo. Cuidado com os megalomaníacos, os loucos e os ignorantes. Quando junta isso tudo, a situação fica muito séria, muito grave. O Brasil precisa sair dessa. Ontem foi dia de grandes manifestos a favor da democracia. A democracia tem defeitos, é lógico, não é perfeita. A tendência é ela ser aprimorada. Na minha opinião, para que ela melhore, a gente deveria exigir atestado de sanidade mental de qualquer candidato. Pelo menos isso, né? Analisar o currículo do candidato e ver se faz sentido o que ele pretende. Livros não faltam. Nós temos aí uma coleção de livros, graças, hoje em dia, à literatura digital. Isso no passado era um privilégio de quem morasse no Rio de Janeiro, São Paulo. Hoje em dia, qualquer morador do lugar mais remoto do Brasil poderá montar a sua biblioteca, se tiver dinheiro, infelizmente.
Mas nós precisamos estudar. Estudar a história do Brasil. Eu estou querendo escrever um livro sobre isso. Vou levar alguns anos escrevendo. Eu achava que conhecia a história do Brasil. Ledo engano. Contestado, por exemplo. Contestado foi um exemplo brutalíssimo, né, dos nossos, tal de Percival Farquhar e outros, que fizeram a cabeça do governo para expulsar os caboclos que moravam no trecho da ferrovia da maneira mais violenta possível, matando, queimando, até Nereu Ramos, como advogado recém-formado, participando dessa violência, dessa brutalidade. Eu tinha uma vez visto uma reportagem, nosso ex-governador de Santa Catarina, Esperidião Amin, ele falando do que foi o contestado. Foi muito boa aquela reportagem, seria ótimo se ela fosse repetida. Mas as informações vão crescendo, quer dizer, hoje em dia, com certeza, teríamos mais coisas para falar, né? E os tenentes, né, revoltados até com missões, alguns deles que tiveram no Contestado, na Canudos e outros lugares, formaram uma cultura própria e partiram para a ação. Como militares que eram, raciocinaram com revoluções e até suicídio, como foi o caso dos 18 do Forte, Copacabana. Fizeram falta aqueles que morreram. Mas nós precisamos estudar a história do Brasil. Talvez não dê tempo, vamos ter eleições logo. Mas procure, quem for votar, procure obter informações com quem de fato conhece a história do Brasil. E não repetir erros. Não tem coisa mais idiota no mundo do que repetir erros. Infelizmente, a candidatura a reeleição do nosso presidente está mostrando uma personalidade doentia, perigosíssima. Isso é muito ruim para nós. Quando ele começou, a gente tinha muitas esperanças até. Tem filho surdo, problema da Libras. E a gente pensou, não, será que a gente vai ter um investimento maior na questão da pessoa com deficiência? Mas aí vieram ministro da Educação, não era um tal de Weintraub, sei lá, uns idiotas aí que vieram. É impressionante como o nosso presidente montou um ministério maluco. Na ignorância dele, ele seguiu o comando de gente alienada e poderosa. Isso foi muito ruim para o Brasil. E agora culmina com essa situação em que a gente tem medo até das eleições, para saber o que vai acontecer. O Brasil já perdeu muita gente. Aquele avaliação do Dr. Bolsonaro sobre a pandemia foi um desastre. A Simone Tebet poderá explicar isso nos mínimos detalhes.
Para isso temos campanha eleitoral e horário eleitoral. Tomara que ela tenha tempo suficiente para dizer o que sabe. Gosto muito do jeitão dela. E daí tanta coisa para estudar e a responsabilidade de votar usando urna digital, que só agora o presidente acha ruim. Isso até é divertido. Ele foi eleito e reeleito deputado aí um montão de vezes com a urna digital. Agora ela não presta. Só na cabeça dele o querer enganar os trouxas. Bem, trouxas, pessoas ignorantes, pessoas idiotas é o que mais tem. E ele, até para empolgar muita gente, foi se batizar no Rio Jordão, o bispo Crivella. Acho que o verdadeiro Messias deve estar amargurado com isso. Não. Ridículo, ridículo, simplesmente ridículo.